Os recorrentes saques da poupança reforçam a necessidade de criação de novas fontes de financiamento para o setor imobiliário brasileiro. Por isso, a gente conversa com Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo ao Band News segunda edição. Boa noite, Felipe, boa noite aos telespectadores. A gente noticiou aqui nos últimos dias, o pessoal foi à poupança, retirou muito mais do que depositou. A gente olha assim, não, o pessoal está indo para outras aplicações, mas o fato é que a gente esquece que é ali que sai o financiamento do setor imobiliário brasileiro. Como vocês que acompanham o dia a dia acompanharam esses números, né, de maior retirada do que investimento na poupança e as consequências disso? Esse é o maior número nos últimos três anos que houve essa retirada. E o importante é entender como que funciona o sistema financeiro. Você tem dois sistemas de financiamento para imóveis, que é o sistema financeiro da habitação e o sistema financeiro imobiliário. O sistema financeiro da habitação é o que mais depende dos recursos da poupança, que é o SBPE, que é o Serviço Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Então, os bancos eles são obrigados a destinar 65% dos valores que são depositados em caderneta de poupança para atividade imobiliária. Recentemente, em 2019, houve até uma mudança com relação a isso, porque até então 52% desses recursos tinham que ser para o sistema financeiro de habitação. Hoje o banco pode emprestar para qualquer tipo de financiamento, mas ainda assim 65% desses recursos devem ser destinados ao financiamento imobiliário. Quando você trata de sistema financeiro da habitação, você tem que imóveis até R$ 1,5 milhão podem ser financiados dessa forma. E existe vantagens para quem pega esse financiamento, que é o máximo de juros de 12% ao ano e correção pela TR. Então, se o sujeito que vai financiar um imóvel dentro do SFH contar com esses recursos, ele tem essas vantagens. Ele pode financiar de outra forma? Pode. E de onde vem esses recursos? Vem do próprio banco. Mas daí, se o banco for emprestar o dinheiro fora do sistema financeiro da habitação para a pessoa, ele não tem uma limitação de juros, ele não tem um tipo de correção exigida pelo Banco Central, ou seja, esse financiamento pode sair muito mais caro para a pessoa. E eu digo mais, do jeito que anda a situação e como está apontando o caminho do saque da poupança muito grande, pode faltar dinheiro para o financiamento imobiliário? Pode. E quem vai ser mais prejudicado ou quem corre mais risco com isso? A pessoa que compra o imóvel na planta. E por que a pessoa que compra o imóvel na planta? Porque o imóvel que eu compro hoje, o imóvel que eu assino o contrato de promessa de compra e venda hoje, eu só vou conseguir financiar quando ele estiver pronto. O que eu pago durante a obra são parcelas para a construtora. Agora, daqui a 3 anos, quando for fazer esse financiamento imobiliário, esse dinheiro vai estar disponível ou vai estar disponível nessas condições? Então, a pessoa que vai comprar um imóvel na planta tem que levar em conta isso e tem que ficar muito atenta a esse problema. Bom, a situação então é a seguinte, você tem hoje uma dificuldade maior de financiamento, vai encarecer o financiamento, vai diminuir o número de pessoas indo ao mercado comprar imóveis, isso vai diminuir o tamanho do mercado imobiliário brasileiro, a gente já pode pensar na roda da economia girando e uma situação de dificuldade, porque se tem um setor que responde muito rápido, né, à criação, à geração de empregos, a gente precisa gerar cada vez mais empregos no Brasil, é o setor imobiliário. Ali na frente, você já fazia esse exercício, ali na frente a gente pode ter problemas. Qual a solução? Poupança não é um bom investimento para as pessoas, né? Poupança está pagando aí 0,5% mais TR, não tem investimentos melhores. Onde é que a gente pode buscar esses recursos exatamente para financiamento de setor imobiliário? Qual é a proposta hoje que está na mesa? Onde é que vocês encontram essa possibilidade? Os bancos é que vão ter que buscar essa fonte de recursos. Agora, o grande problema de quando o banco busca uma fonte de recursos que não seja aquele que ele é obrigado a aplicar, ele vai emprestar esse dinheiro para quem paga mais. Então, talvez o banco prefira disponibilizar o dinheiro para o cheque especial ou para financiamento do cartão de crédito do que para o crédito imobiliário. Mas aí vai depender da quantidade de dinheiro que o banco tem disponível. Ou seja,
Se a conta do banco estiver justa, se ele não tiver um volume de dinheiro expressivo e ele tiver uma grande procura por outra linha de financiamento que seja mais vantajosa, ele vai aumentar os juros do financiamento imobiliário, isso é óbvio. É uma questão de mercado. Então, ainda precisa se estudar, precisa se entender se o governo, de alguma forma, vai editar alguma medida que limite o que o banco pode cobrar ou que obrigue o banco a destinar uma parte dos recursos para o financiamento imobiliário, porque senão isso pode realmente encarecer muito o crédito. Né, que você falou, a poupança, quais são os motivos, então, que houve mais saque de poupança do que depósito? Não necessariamente que as pessoas precisavam, sim, algumas precisaram, usar o dinheiro da caderneta de poupança para pagar dívidas, mas a poupança dá 70% da Selic. Então, hoje em dia, você tem um mercado financeiro muito mais aberto para as pessoas, pessoas comuns. Ou seja, há um tempo atrás, o investidor, aquele que investia na Bolsa, ele era um investidor qualificado. Hoje, os bancos, eles vendem no varejo, vendem investimentos em renda fixa, facilitam muito essa captação de investimento e as pessoas perceberam que a poupança não é mais um bom negócio. Então, não adianta você imaginar que as pessoas só sacaram por conta de uma situação financeira difícil e vão continuar ou vão começar a voltar a investir na poupança como era antes. A tendência da caderneta de poupança é, sim, diminuir os recursos. Perfeito. Vamos lá. Tem prazo para esse efeito começar a chegar na ponta, chegar na construção, chegar na venda, na comercialização de imóveis, pela experiência, Felipe, do jeito que vai ali em março, junho, vai ficar para dezembro, vai ser 2024, 2025, quando é que essa situação começa realmente a pesar? Não existe um prazo definido ainda e não é um prazo tão curto. Os recursos ainda são bastante grandes, existe um volume muito grande de dinheiro ainda em caderneta de poupança. A informação dos especialistas que a partir do meio do ano talvez se equilibre essas contas e volte a ter algum superávit no valor dos depósitos, mas é sempre bom ficar atento a esse risco. Não é um risco imediato, não é um risco para esse mês, não é um risco para esse ano, não é um risco para o ano que vem. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é um alerta que esse setor precisa, onde ele capta recursos, está com uma dificuldade, está saindo mais do que entrando, e lá na frente podemos ter problemas graves, aí sim. Porque você não é um tipo de solução imediata que você arruma do dia para a noite. Ou seja, quando você está falando de bilhões de reais para serem emprestados, bilhões de reais para serem investidos, você não tem de onde fazer essa captação de forma imediata como um passe de mágica. Então, é preciso você pensar hoje num problema que pode acontecer no futuro, não num futuro amanhã, mas no futuro próximo. O governo está atento a isso? O governo está alertado para isso? O governo deveria estar atento para isso, deveria estar buscando fórmulas, mas nem sempre você percebe uma atenção do governo em fomentar o financiamento para as classes menos privilegiadas. Então, a não ser o programa do Minha Casa Minha Vida, que não tem nada a ver com recursos de poupança, que os valores que são repassados ali são de outros fundos sociais, as pessoas que compram imóveis aí de 400, 500, 600 mil reais do sistema financeiro da habitação, essas pessoas precisam ser assistidas, essas pessoas precisam ter um programa do governo, embora a gente sabe que o capitalismo é aberto, etc., mas deve haver uma regra nessa liberdade capitalista para que o poder econômico não possa exercer de forma absolutamente livre e até desigual com a força que tem sobre as pessoas que têm menos condições. Isso é o mesmo que limitar a taxa de juros do cartão de crédito, a taxa de juros do financiamento. O banco pode cobrar quanto ele quer? Em tese, em regra, pode, porque é um mercado aberto capitalista. Mas tem que haver uma regulação para que isso seja algo razoável, que não seja um ganho excessivo em proveito do banco e contra o interesse do cidadão. O governo tem que proteger o interesse do cidadão. Dessa regulação, inclusive, a gente tem hoje um limite de 100% a partir de agora, né? Exatamente, o que já é um absurdo.
Exatamente. Doutor Marcelo Tapai, obrigado ao senhor por conversar conosco aqui no Band News TV. Está feito o alerta, portanto. É uma situação, como o senhor disse, não é para primeiro, segundo semestre desse ano, mas está no horizonte. E tem que estar claro, o governo tem que olhar de onde é que vão sair esses financiamentos, como é que eles serão feitos, porque senão, e o senhor foi muito claro no que disse, prédios, por exemplo, que as pessoas estão olhando na planta hoje, lá na frente, pode ter problema. Esse é o grande problema de quem está comprando imóvel na planta. Ele tem que ficar muito atento como que ele vai conseguir financiar lá na frente. Obrigado ao senhor, uma excelente noite. Agradeço aqui a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Uma boa noite.